Salve nação! E a polêmica no Mundial? Teve polêmica envolvendo Mauro César, Fluminense, Flamengo e Palmeiras no Mundial. Tá dando o que falar e deixou Neto revoltado. Os caras estão com força. Não tô nem aí, cara. Claramente encarando como uma pré-temporada. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo. Eu não estou diminuindo nada. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Futebol europeu é óbvio que é melhor que o nosso, pô. Mauro César detonou a atitude de Renato Gaúcho e tá dando uma baita treta com os clubes que estão no Mundial. Concordo muito com essa conversa. Duas coisas que eu não concordo. Uma, que é muito conveniente o Renato ficar agora jogando confete em si mesmo. Não se avalia o trabalho de um técnico por um jogo quando ele acertou uma estratégia para jogar contra uma equipe que até é melhor do que a dele, tecnicamente, sem dúvida, embora viva uma crise que está sendo muito ignorada por muita gente. A gente não pode achar que essa Inter é a Inter. O que eu vou falar agora não é desmerecer o Fluminense, é a vitória do Fluminense, ponto. Mas não vou ficar no mais do mesmo, nem ser oportunista de ficar jogando confetes desnecessários do Renato, dizer que o Renato é isso, aquilo. Eu não avalio o trabalho de um técnico por um jogo, ou por 2 jogos, e sim pelo conjunto da obra. Sabemos que os trabalhos do Renato no início têm esse impacto, ainda está no início, né? Mas se você olhar o trabalho do Renato nas últimas temporadas, Grêmio e Flamengo, você vai ver que teve muitos problemas. Que as pessoas insistem em fazer comparações e tentar colocar os times brasileiros num patamar que eles não estão, gente. Lamento informar, mas não estão. Agora, se puderem tirar o retorno do áudio, eu não estou conseguindo raciocinar com a minha voz batendo de volta. Por favor, gente. É impossível trabalhar assim. Muito obrigado. Para quem não está entendendo, quando a gente está falando, a voz da gente volta, o raciocínio fica muito confuso. É um delay. É péssimo. Mas, enfim. Então, o que acontece? Você enfrentar um time que é um time muito forte, né? É um time muito forte e o Manchester City, nessa competição inteira, estava encarando como uma pré-temporada. O Guardiola chegou a falar 2, 3 vezes na mesma coletiva, e eu estava na coletiva, que foi depois do jogo contra a Juventus, que foi um jogo pela Cavalarino também, um jogo muito solto, pouca marcação e tal. Ele chegou a falar, não, a última temporada, tivemos lesões, a última temporada. A temporada não acabou. Ele está encarando isso como uma pré-temporada, fez várias experiências. O City é um time em reformulação, tá? Como a Inter está tentando se lamber as feridas e se reconstruir. E o Al Hilal é um time muito cascudo, né? Você pega um time que tem vários jogadores com passagem em times de primeira divisão e de Premier League, de Champions League, né? E que venceu o jogo ontem. Então o Fluminense enfrentar um adversário bem difícil. Imagino que repita a estratégia. O técnico do Al Hilal é o técnico que era da Inter, né? Que é uma das principais baixas do time italiano, mas a possibilidade, ela evidentemente existe. Eu só não sei se esse City é meio que de pré-temporada, estreando o jogador, trazendo jogador importante, voltando de contusão, ora com o Haaland, ora tirando o Haaland, eu não sei se esse Manchester City seria tão difícil como pode vir a ser o próprio Al Hilal. Sinceramente não sei, pela maneira como encarou a competição. Venceu jogos, venceu por goleada, não estava brincando, mas também nunca esteve num estágio de alta competição, de competitividade. Claramente encarando como uma pré-temporada. Isso é uma evidência, gente. Você está diminuindo. Eu não estou diminuindo nada. Eu estou falando aquilo que eu estou vendo. Eu não vou mentir para vocês para ficar agradando. Desculpa, se você que está com raiva aí que eu estou falando, não vou mentir. Tem um monte de gente fazendo isso, inclusive. Inclusive tem gente enchendo a bola do Renato, mas eu duvido que quisesse o Renato no seu time. Ia querer do seu time treinando? Trocaria o técnico atual do seu clube pelo Renato? Mas vai lá e elogia o Renato, né? Aliás, o Renato não fala de tática, porque ele não consegue desenvolver falando sobre tática. O senhor Xavier faz isso melhor do que ele. E quando ele tem que falar de tática, vou responder de novo aquilo que eu deixei passar. Não é para a gente que ele tem que falar, é para o torcedor do clube, do time que ele comanda, que quer saber os detalhes da estratégia dele. O jornalista é apenas um interlocutor ali. Não tem que falar para vocês. Estão falando para quê? Para a torcida. Não tem que explicar para o torcedor do Fluminense qual foi a estratégia dele. Talvez ele não consiga explanar sobre isso. O Samuel Xavier conseguiu. Esse é o meu trabalho. Eu não posso chegar aqui e tentar colocar a Inter hoje num patamar que ela não está mais. Tá? O Fluminense aproveitou bem essa oportunidade e venceu. Agora, as comparações entre adversários, elas têm que ser um pouco mais realistas. O Fluminense teve chance e aproveitou e venceu. Avançou, parabéns, sensacional. Isso não faz do Renato um técnico melhor do que ele era, sem os problemas que ele apresenta, não em um jogo, uma competição, mas ao longo da carreira, né? E não faz da Inter um time tão bom como foi naquele momento contra o Bayern e contra o Barcelona. Simples assim.
Eu poderia chegar aqui e fazer, não, encher a bola do Renato, dizer que ele está na outra de fase, que ele se reinventou, eu estaria mentindo. Ou também tentar tratar a Inter num patamar que ela não está mais. Ela não está mais. E por isso houve uma aproximação e houve a possibilidade do Fluminense vencer. Se a Inter estivesse no nível daquela Inter que jogou contra o Bahia e contra o Barcelona, a chance do Fluminense seria muito menor. É uma evidência isso. Agora, o que a gente tem que entender de Mundial, e nós aqui como comentaristas, é o seguinte: os caras estão com força. Não tô nem aí, cara. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão pequeno, sabe? O futebol europeu é óbvio que é melhor que o nosso, pô. Os caras investem. Pô, um jogador do Real Madrid, aquele zagueiro lá, os caras pagaram 350 milhões. Um jogador. Bom, o Manchester City foram 900 milhões. Então, o que a gente tem que entender, e aí isso deu para nós, não sei se o Capriotti, o Souza e também o Veloso, é assim, ó, é que o nosso dinheiro é por 6 e por 7 e por 8. Então, quando você tem R$1, você tem que ver por 6 que é dólar, 7 é libra, 7 é euro, 8 é libra, fora o ien, né? Então, a gente não tem o dinheiro para competir com os caras. Isso não tem conversa. Isso não tem... Mas aquilo que aconteceu nesse Mundial, talvez, aquilo que a FIFA propôs, e o mundo está pensando nisso, é que os outros mundiais, talvez os europeus tenham um pensamento diferente daquilo que tem nós brasileiros em relação ao Mundial. E corre agora mesmo para Lima Imports, aproveita o Mundial que tá tendo promoção. Comprando 2 camisas, você leva 3, ainda tem 10% de desconto em todo o site, para você que quando for realizar a compra, colocar o cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça já a tua compra. E aí, nação, esse assunto tá dando muita polêmica no Mundial, mas ó, tem pontos aí que eu concordo com o Mauro e tem pontos que eu discordo. A equipe do Fluminense, ela jogou muito bem contra a Inter e você precisa ter um treinador bom para que isso aconteça. Não tem como o Renato Gaúcho, meia boca e tal. Não tem, ele é bom, um bom treinador. Agora, se você comparar o Renato Gaúcho com os treinadores de primeira prateleira da Europa, talvez ele fique devendo. Muito em função que na Europa tá a modernidade, onde tem as novidades. Dá pra falar que o europeu, principalmente seu treinador, estuda mais futebol que o treinador brasileiro, isso é óbvio. No Brasil, a galera ficou muito acomodada, com altos salários, você sai de um clube e já vai pro outro, sem aquela reciclagem. O Tite foi o último que fez isso daí, essa é a verdade, não tem o que a gente fugir. E depois que ele sai da seleção brasileira, nem fez isso, ele falou que ia fazer, hein? Queria ficar um ano sabático, um ano tranquilo, já assumiu o Flamengo. Dorival Júnior foi demitido da seleção, já assumiu o Corinthians. Os caras acomodaram o alto salário e a culpa, é do futebol brasileiro, é de dirigente que paga alto salário pros caras. Aí vai buscar treinador europeu. Mas o Renato Gaúcho é um bom treinador, não tô falando que ele é nível europeu, não tô falando isso. Eu não tô falando que ele é um Simeone da vida, que poderia assumir o Atlético de Madrid e ficar lá mais 15 anos. Não tô falando isso. Pra realidade do futebol brasileiro, o Renato Gaúcho é bom. Só um bom treinador como ele faz o que fez, colocou o Fluminense nas quartas de final. Mas ó, bora botar fogueira nesse processo. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. E vamos relembrar, hein? Renato Gaúcho não tem nem 3 meses de Fluminense. Mas ó, antes de você comentar e dar a sua opinião, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima!